Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos a uma leitura. Deus hoje tem uma palavra bonita, gostosa para o seu coração, para os nossos corações. Em Esther, capítulo 6, versículo 6, diz assim: E entrando Amã, o rei lhe disse: Que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: De quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: Para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam as vestes de real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam deles aqueles homens a quem o rei deseja honrar. Então levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele, assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Peço desculpas, é que eu mesmo faço as gravações e o vento bate, né, sobre o monte, o vento bate as folhas, mas a leitura saiu. O que acontece? Amã era um conselheiro do rei, e ele odiava os judeus, odiava os cristãos. Nesse tempo, Esther já era esposa do rei, a rainha Esther, judia. E Amã perseguia principalmente a Mardoqueu, um judeu líder religioso naquela época, tio de Esther, se não me falha a memória. E ele induziu o rei, como conselheiro, a levantar um decreto onde todos, incluindo os judeus, deveriam prostrar-se diante dos deuses. E quem não o fizesse seria morto de forca. Assinado assim o decreto ao rei, Mardoqueu negou-se a prostrar-se diante daquela estátua. E ele entrou dentro do palácio, chamado pelo rei, pronto, certo que ia receber uma ordem para enforcar Mardoqueu. Porém, Deus foi a ele, pois Deus tinha uma noite difícil, uma noite perturbada, não conseguiu dormir e resolveu chamar alguém para ler para ele os livros dos feitos, né? Tudo o que acontecia era registrado, e ele então quis lembrar-se de glórias passadas, né? Para ver se acalmava, acalentava seu coração. E aí começaram a ler de um livramento de morte, pois tinham preparado uma cocó para o rei, para lhe tirar a vida. E quem o alertou foi Mardoqueu, livrando-o daquela cocó. E aí o rei chama a mãe e diz: o que deve ser feito quando o rei quer honrar uma pessoa? E aí, meu amigo, a veste. Ele logo disse: será eu o honrado? Então ele disse: ora, que o rei pegue o cavalo o qual ele costuma cavalgar, coloque este homem sobre o cavalo, vista-lhe com as vestes real, ponha a coroa sobre a sua cabeça, e que o mais nobre dos príncipes saia conduzindo este cavalo pelas rédeas, gritando: assim faz o rei àquele a quem ele quer honrar. Mardoqueu estava, Armã estava certo que isso seria feito com ele. Porém, Deus tinha outros planos. O homem a que ele tanto perseguia, o homem que ele estava certo que ia enforcar dentro de poucas horas, o rei disse: vai, Amã, e tu faz isto para com o meu servo
Mardoqueu. Amados, se você teve um dia difícil, se o seu dia ontem foi perturbador, se você buscou paz e tranquilidade em seu coração e não encontrou, se você demorou a pegar no sono, se sua cabeça estava a ponto de explodir, lembre-se, se tu estás em obediência ao teu Deus, se tu vive em amor, se tu vive distribuindo perdão, se tu vive te livrando de mágoas, de rancor, de ódio, se tu vives prostrado em oração e jejum, teus perseguidores serão eles os enforcados. Teus perseguidores serão eles os humilhados. Ah, meu querido, Mardoqueu estava prestes a ser enforcado e foi no dia seguinte tremendamente por Deus honrado através daquele rei. Amã, logo depois ele foi convidado a um banquete. E estando ele diante do rei e todos os príncipes, os nobres e a rainha, temeroso, mas ali, pensando ele que ia viver uma vida ainda normal, como ele vivia antes, sendo conselheiro do rei, continuar perseguindo os seus, Deus disse: Amã, chega, chega, de hoje não passa. E aí o rei pergunta à rainha, e a rainha diz o que foi feito contra Mardoqueu, e ele disse: quem foi este? Está aí diante de ti. Pasmem. A forca que Amã preparou para Mardoqueu, ele ouviu o rei da ordem: enforque-o. Pois é, meus amados, tenha fé, não perca as esperanças. Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é conosco. Se você vive na obediência, os abutres, os lobos revestidos de ovelhas, os monstros, os perversos, os que se permitem por Satanás ser usado para te afrontar, para te destruir, eles não sabem que estão mexendo com os de Deus, e Deus não dorme. Tenham todos um bom dia. Um bom dia, fiquem com Deus. Fui.